Felipe, começando do zero hoje, quais seriam seus primeiros clientes e como prospectaria? Esse é o tema do vídeo de hoje. Uma ótima pergunta, mas vamos lá. Se eu começasse hoje, há 10 anos atrás, quando eu dei aqueles primeiros passos, tem muita coisa que eu me arrependo, muita coisa que eu fico feliz, eu vi que eu acertei, algumas coisas eu errei, mas o que eu faria de diferente se eu começasse hoje na área de consultoria ambiental? Primeira coisa, eu acho que a gente não consegue seguir nenhum passo se a gente não tem muito claro metas, ou seja, indicadores. Seja indicadores de clientes, número de clientes que você vai prospectar num dia, em uma semana, em um mês. Você precisa ter números para você saber exatamente que direção você está indo. Senão, para qualquer direção serve. Já existe uma frase famosa sobre isso, que se você não sabe para onde vai, qualquer direção serve. E aí é importante que você tenha muito bem claro através de indicadores. Claro que é um trabalho, isso aí é minucioso, isso aí é trabalhoso, é demorado de você colocar no papel metas que você quer atingir. E aí não é aquele papo de livro, não é aquela enrolação de você achar que isso não vai fazer a diferença. E faz toda a diferença, porque você consegue ter estratégias, você consegue definir um plano de ação para cada estratégia que você definir. Então, esse seria o meu primeiro passo, colocar no papel metas claras do que eu quero, em termos de faturamento, em termos de clientes, e aí isso vai me dar um norte para saber exatamente se eu estou no caminho certo ou o que eu preciso fazer para mudar, para conseguir atingir aquela meta. Então, esse seria o primeiro passo, as metas e os meus indicadores. Além disso, você ter metas e indicadores é muito bom, isso te dá clareza para onde você está, para o caminho que você está seguindo, mas precisa de outra informação importante. Em quanto tempo? Pois é, do que adianta eu falar, olha, eu quero 10 clientes para a minha consultoria ambiental, mas em quanto tempo você quer isso? Em quanto tempo? Em uma semana, em um mês, em um ano? Então, para cada meta que você definir, você precisa definir também um prazo para fazer o atendimento dessa meta. Será que essa meta, nesse prazo que eu defini aqui, ele está muito estreito? Ele está muito curto? Ele precisa ser um pouco mais longo? Ou não? Será que aquela meta, aquele indicador, ele está num período muito longo que eu acabo ficando numa zona de conforto e aí esse resultado que eu espero eu não vou conseguir ter. Então, esse já seria o segundo ponto. Primeiro, definir metas claras, metas com indicadores muito claros, metas de faturamento, metas de clientes, metas de prospecção de clientes, metas de visita. Para cada meta dessa, indicadores. Você tem as metas e você tem os objetivos. Qual que é a diferença entre os dois? Qual que é o meu objetivo? Crescer na área de consultoria e ter clientes. Ok, qual é a minha meta? Ter 50 novos clientes. Veja que o objetivo ele é muito parecido para muita gente que começa na área de consultoria. O objetivo é o mesmo, é muito parecido para muitos, mas a meta é o que cada um vai definir. E aí vai ter uma variável muito grande, porque você pode começar sozinho na área ambiental, você pode definir metas para começar sozinho, então começar pequeno, começar com aqueles trabalhos menores, mas ter uma vontade muito grande de atingir metas maiores, ou você pode começar já com sócios, com parceiros, enfim, e colocar metas até maiores. Então as metas e o quanto tempo eu atingiria essas metas. Esses seriam os dois principais pontos. Eu definiria também um nicho de atuação, o nicho e o subnicho. Lá no início, quando a gente começou na área de prestação de serviços, era muito vago, era muito em aberto, qualquer cliente. O que vier é lucro, o que aparecer é lucro. E com o tempo você vai percebendo que essa não é a melhor forma para você conseguir atingir os seus objetivos. Não é qualquer cliente que vai fazer você elevar o nível, não é qualquer cliente que vai fazer você subir um degrau em busca do seu objetivo, em busca da sua meta. Então, os clientes certos também são importantes para que você consiga atingir o que você espera, atingir as suas metas. E quando você define nichos e subnichos, isso vai ajudar totalmente. Porque o nicho, qual é o meu nicho de mercado? Bom, meu nicho do mercado, claro, dando exemplo para você agora, é a área industrial.
qual que é o meu subnicho? Bom, a área de licenciamento ambiental. Será que eu consigo subnichar isso? Será que eu consigo tirar mais uma atividade do licenciamento ambiental? Bom, licenciamento ambiental para pequenas empresas. Será que eu consigo ainda subnichar isso? Pequenas empresas do ramo de metalurgia. Pronto. Você tem claro, você tem clareza dos serviços, da onde você vai começar, coisa que lá no início eu não tive. Foi aquela situação de estamos começando, vamos fazer o que aparecer, vamos surgir. E claro que isso, não digo que isso foi positivo ou foi só negativo. Isso aí teve um peso importante para que a gente pudesse entender essa questão de nicho, entender essa questão de subnicho e de mercado. E de fato, aonde eu queria atuar com a minha consultoria, com a minha prestação de serviço, com o meu conhecimento. Então, assim, você definir um nicho é uma coisa, você definir o subnicho do subnicho do subnicho vai te dar clareza para continuar, para não desistir nos serviços que você pretende prestar na área ambiental. Então, esse seria aí o terceiro ponto que eu faria diferente, ter mais clareza na hora de definir os meus nichos e os meus subnichos de atuação. Hoje eu tenho muito claro os setores que eu atuo na área de consultoria. Se você quiser saber sobre o setor que você atua, é importante você ter clareza. E aí esse momento, só fazendo um gancho, nesse ponto, vão surgir situações que um cliente vai entrar em contato com você, ou pelo telefone, ou ele vai te abordar em algum local, enfim, aí ele vai perguntar: você realiza esse tipo de trabalho? Se surgir aquela dúvida, aquela travada de 10 segundos, ali, imagina como se fosse um funil. O cliente vai passando por várias etapas até chegar no último ponto, que é a assinatura do contrato de prestação de serviço. Descendo esse funil, ali o cliente já começa a avaliar você e a qualidade, o seu profissionalismo, a sua responsabilidade, a sua competência. E quando ele te pergunta: você realiza licenciamento ambiental de uma atividade de alumínio, por exemplo, uma indústria metalúrgica, por exemplo? Se você der aqueles 5 segundos, 10 segundos, será que eu realizo esse tipo de trabalho? Ali ele já vai perceber, ali ele pode gerar uma dúvida se você é confiável ou não. Por isso que antes de começar, antes de ter qualquer coisa, eu já faria esse trabalho, esse mapa mental de nichos e subnichos na minha atividade de consultoria. O que eu faria de diferente também seriam as estratégias nas redes sociais. As redes sociais hoje, o que não tinha naquela época, hoje representam uma força muito grande. Facebook, Instagram, o LinkedIn, o Twitter. Então são redes que você consegue criar um relacionamento muito maior, o que antigamente você não conseguia. Antigamente a gente tinha que ir até o cliente, visitar o cliente, deixar um portfólio impresso. E aí, consequentemente, isso é muito bom. Claro que quando você tem o contato da pessoa certa, quando você não se depara com uma pessoa que está, o atendente ali, que existe um entreposto entre você, essa pessoa e o responsável pelo setor, a pessoa com quem de fato vai assinar um contrato, a de fato responsável pelo departamento de meio ambiente, segurança, qualidade, enfim. Isso se torna um entrave muito grande. E aí, quando você vai até essa empresa com seus meios próprios de locomoção, isso causa um gasto muito maior. O que com as redes sociais elas deixaram de si. Então, com as redes sociais, você consegue investir com pouco dinheiro, você consegue selecionar os clientes que você quer aparecer com seus gerenciadores, seja do Google Ads, seja do Facebook, do próprio Instagram, você consegue selecionar o público-alvo. Então, todas as propagandas do nosso negócio são direcionadas hoje para o nosso público-alvo. Por isso que grandes empresas hoje entram, e aliás, a grande maioria das empresas entram em contato com a gente através das redes sociais, seja pelo Google, seja por um vídeo no Instagram, no Facebook, enfim.
Porque a rede social hoje faz parte de qualquer dia a dia de qualquer pessoa. As pessoas hoje elas estão mais conectadas às redes sociais do que propriamente a vida delas. É muito comum, de manhã você está no celular, na hora do almoço você está no celular, à noite descansando você está no celular. Então é algo que vem chamando e já está mais do que decretado a importância de você estar presente nas redes sociais. Agora, o que eu faria de diferente era estar presentes nas redes sociais não é postar alguma coisa, fazer uma postagem, uma mensagem uma vez por semana, a cada 15 dias. Isso não é ter consistência. Para que as redes sociais, o Instagram, principalmente o Instagram, ele entregue cada vez mais, você precisa ser consistente no que você apresenta ali para ele, para que você gere cada vez mais engajamento, espírito de comunidade. Então as redes sociais precisam de consistência. O resultado vem em um mês, em 2 meses? De forma alguma. Talvez você saiba, talvez não, mas eu demorei 3 meses para conseguir um primeiro cliente. Então, assim, os resultados eles demoram. Quando a gente está falando de rede social, é muita gente hoje competindo pelo mesmo espaço. O que você não pode fazer é deixar isso de lado, fingir que isso não faz parte de uma consultoria ambiental. A gente aprende na faculdade até certo ponto, a parte técnica. A parte técnica é obrigação, é o mínimo a gente saber, a gente se aprofundar, a gente aprender todos os dias, até porque a legislação ela muda diariamente. Agora, dali para frente, o que é importante a gente fazer? Se capacitar e estar presente em todos os locais que tem novidade. Surgiu coisa nova, a gente tem que analisar, ver se é viável colocar o nosso negócio naquela plataforma, porque pode ser que amanhã todos estejam naquela rede social, naquela plataforma. Então isso seria uma das estratégias que eu mudaria no meu negócio. Outra estratégia seria aí o contato mais frequente através de telefone e e-mail. E aí, voltando àquele início sobre definir metas, definir estratégias, eu colocaria sim uma meta muito mais clara de uma quantidade de telefonemas, de empresas que eu iria buscar, de e-mails que eu iria enviar para esses supostos clientes, na verdade esses prospectos. Então eu teria essa logística para começar um primeiro contato através de um telefone, de um e-mail, para que eu não precise ir até, eu não precise me deslocar até o local, oferecer os meus serviços, que a chance são de que esse prospecto ele não feche comigo, se eu não mantiver um relacionamento com ele duradouro. E o relacionamento mesmo é aquela relação de não só querer vender um serviço. Isso aí, hoje no mercado, tem muita gente que só vende o serviço, mas aquela posição de você criar um material interessante para o seu prospecto, que seja na linguagem dele, que seja um conteúdo atrativo para ele. Não adianta você querer falar sobre outorga para uma indústria que não tem poço, que faz a captação de água, de repente, da rede pública, do departamento de água, de esgoto, enfim. Então, é algo que não tem nenhuma ligação entre um e outro. Por que ele vai se interessar? Como vai chamar a atenção desse prospecto fazendo esse tipo de trabalho? Agora, é muito trabalhoso. De fato, é você identificar os seus nichos de atuação e propor estratégias para trabalhar do jeito certo, para demonstrar a sua capacidade técnica e você conseguir atingir o cliente da melhor maneira possível. E aí, algo também para finalizar aqui, eu não esperaria um resultado com menos de 6 meses a 1 ano. Então, esse acho que foi um dos principais pontos aí, que foi esperar um resultado em pouco tempo. E o pouco tempo que eu falo foram semanas. Então a gente coloca uma expectativa muito grande, a gente alugou sala, a gente fez todo o nosso trabalho de marketing, nosso telefone, internet estava funcionando, basicamente isso, telefone, internet, o computador, só que a gente colocou uma expectativa muito grande nesse início da prestação de serviço, de buscar alguns clientes, fazer alguns contatos. Na época eu tinha um sócio, na época, hoje eu tenho uma outra sócia. Naquela época a gente colocou muita energia tentando esperar que o retorno ia ser igual ou até maior do que aquela energia que a gente colocou. Só que a gente colocou muita expectativa e a gente não imaginava que precisa sim ter um método, ter uma clareza, ter ajustes. A melhoria contínua
A gente usa muito essa palavra na área ambiental e a melhoria contínua foi o que fez toda a diferença na prestação de serviço dos últimos 10 anos. Significa que hoje a gente é perfeito, tem uma gestão perfeita de todos os serviços? De forma alguma, a gente precisa melhorar constantemente. A prestação de serviços é isso. A área de legislação ambiental nem se fala, ela muda constantemente todos os dias. Mas a forma como você começa do jeito certo, como você se permite avaliar os pontos que você criou para propor melhorias contínuas, é isso que faz a diferença do seu negócio para você crescer aí com saúde e não entrar naquelas estatísticas que a gente vê por aí que algumas empresas quebraram em menos de 5 anos, em menos de 3 anos. Então, basicamente, esses são os pontos principais que eu acredito aí que fizeram a diferença e o que eu faria de diferente hoje, se eu começasse hoje na área de consultoria ambiental. Então, espero que você tenha gostado aí desse vídeo e desse conteúdo. Não deixe aí o seu like, deixe o seu like aqui embaixo do vídeo, deixe o seu comentário se você gostou também, que é muito importante para que eu continue com vídeos nessa linha, com essa interação, com esses temas que seja do seu interesse também. Então, até a próxima.